Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 7 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa entrevistada será Florence Poznansky, engenheira civil e cientista política, formada pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Ela é dirigente nacional do Partido de Esquerda na França e integra o comando da União Popular, a coalizão que tem Jean-Luc Mélenchon como candidato a presidente nas eleições do próximo domingo, dia 10 de abril. Morou no Brasil por quase 10 anos, período no qual representou seu partido e militou pela democratização dos meios de comunicação, além de ter aprendido um português impecável. Antes de começarmos, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi sustenta-se principalmente graças ao apoio de seus leitores e espectadores. Há 5 formas de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nossa plataforma. Essa opção está nesse momento diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas 5 formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Florence. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Obrigada, brigadão. Os franceses irão às urnas para eleger presidente daqui a 3 dias, em 10 de abril. Antes de mais nada, explique aqui para a nossa audiência quais os principais candidatos nessa disputa e o que representam. Se você preferir, pode agrupá-los por blocos, porque temos Tenho bastante de candidatos. Vou só primeiro dizer que quem vota na França vai votar dia 10, mas quem vota no continente americano, seja morador do norte dos Estados Unidos ou do nosso continente latino-americano, vai votar dia 9, no sábado. E aí, então, entre os candidatos que estão participando, nós temos esse atual, né, presidente Emmanuel Macron, que vai concorrer pelo segundo mandato. Ele está fazendo uma estratégia de quase não fazer campanha, né, na verdade, porque ele é tão ocupado com todas as tarefas de presidente que ele não pode nem participar dos debates. Nós temos, que aí é uma inovação, assim, 2 candidatos de extrema-direita,
uma que vocês devem conhecer, que chama Marine Le Pen, que é filha do fascista que lutou contra os militantes independentistas da Argélia, né? Ela é Marine Le Pen, ela já está candidatando várias vezes, e aí temos um segundo candidato de extrema-direita, que é um jornalista que participou, assim, um polemizador notório assim, da vida política francesa, que resolveu candidatar também, e ele é um tipo Bolsonaro, com uma visão de extrema-direita ainda mais radical, que a Marine Le Pen, de alguma forma, perdeu, né? E ele também está participando, e aí, continuando no bloco da direita, nós temos uma outra candidata, vamos dizer, da direita conservadora tradicional. Ela chama Valérie Pécresse, ela é atualmente presidente do que a gente pode comparar com a região vamos supor, a região metropolitana de Paris, né? Mas ela caiu muito, ela não está conseguindo segurar muito a onda, na verdade é muita oferta de direita, né? Então fica difícil conseguir um espaço político. E aí, então, no bloco das esquerdas também tem uma grande diversidade. Temos 6 candidatos de esquerda, a maioria deles fazem uma porcentagem abaixo ou igual a 5%, então nós temos o candidato ecologista, Yannick Jadot, que está com 5%, nós temos o candidato do Partido Comunista Francês, que também lançou uma candidatura própria, eles dois não tinham lançado candidatura nas últimas eleições de 2017, então Fabien Roussel, e aí ele está seguido atrás dele, né, pela candidata do Partido Socialista, o partido que já chegou a ter 2 presidentes, né, desde a Segunda República, o François Mitterrand e o François Hollande, e hoje, historicamente, está abaixo do Partido Comunista Francês, representado pela prefeita de Paris, atualmente Anne Hidalgo, e depois, tradicionalmente, temos também alguns candidatos da esquerda anticapitalista, operária, Philippe Poutou e Nathalie Arthaud. E, por fim, o candidato que eu estou representante atualmente é Jean-Luc Mélenchon, que lidera uma recomposição de esquerda, nós vamos poder falar mais sobre isso, e está nas portas do segundo turno, com atualmente por volta de 15% a 16%. Então, ele faz parte dos 3 candidatos com maior intenção de voto atualmente, sabendo que são pesquisas de voto, de intenção, que realmente não são o resultado, mas é uma evolução que tem tido uma crescida, e até por isso que a gente identifica essa campanha com o símbolo da tartaruga, que é aquela que vai devagar, mas vai longe. Então, as pesquisas indicam, nesse momento, que Emmanuel Macron e Marine Le Pen passariam para o segundo turno. Você vê chances de Jean-Luc Mélenchon, o principal candidato de esquerda, surpreender essas previsões? Há uma pergunta também de um espectador nosso na mesma direção. O José Arlindo S. de Souza, que contribuiu com o Superchat. Companheiro conhecido. Primeira contribuição do dia, então, que sirva de exemplo para todos os demais que nos assistem. O Zé Arlindo pergunta, uma pesquisa que vi hoje dando Mélenchon e Le Pen quase empatados. Está correta? Há chances? Primeiro, dar um grande abraço ao José Arlindo, que nós militamos junto lá em BH até pouco tempo. Eu fico feliz de ele estar aqui acompanhando. Bom, não teve nenhuma pesquisa que colocou o Mélenchon em segundo lugar, né? Então, a gente sabe que vamos dizer, a chance maior seria que chegue o Macron e a Le Pen, né? Mas há um elemento que é fundamental, inclusive é um pouco também o que aconteceu no Chile no segundo turno, que é a dificuldade de medir realmente a abstenção. Todas as pesquisas que se baseiam em uma quantidade de eleitores maiores, principalmente alguns que ainda não têm certeza de votar, tende a colocar o Mélenchon em um nível maior, mais alto.
E sabemos que, de fato, esse momento, assim, onde as pessoas não estão sabendo se elas vão votar ou não, ele vai ser um momento crucial, assim, do processo eleitoral. Tem muita gente que começou a campanha dizendo que achava que, de qualquer forma, ia ser sempre aquela mesma coisa, o Macron ia ser eleito, etc. E aí, o fenômeno Mélenchon, nós participamos aqui agora de várias reuniões públicas com franceses aqui no Brasil, e alguns não estavam enxergando ainda essa possibilidade. E eu acho que isso cria uma espécie de encanto, uma mobilização que pensa que talvez tenha essa possibilidade, sim, de, pela primeira vez, oferecer para a França um contexto político que seria totalmente diferente daquele debate Macron-Marine Le Pen que a gente já conhece, com a possibilidade de trazer esse programa no segundo turno. Então, é nessa postura que nós estamos apostando e acreditando, porque vai depender de poucos votos. Para você ter ideia, em 2017, onde a gente estava abaixo, né, nós chegamos em quarto lugar, nós avaliamos que faltava só 2 votos cada urna para chegar ao segundo turno. Então, talvez hoje nós temos ainda com menos diferença, então é possível mobilizar as pessoas que estão ainda tentando se abster, ou não sabendo o que votar, e isso vai beneficiar o resultado do Mélenchon. A abstenção, ela ajuda a direita ou ajuda a esquerda nas eleições desse domingo? Quanto maior o número de votantes, melhor para a esquerda ou melhor para a direita? Ela vai ajudar, a abstenção sempre ajuda a direita. Isso é um processo que nós avaliamos, porque, na verdade, as pessoas que tendem a se abster são jovens, pessoas precarizadas, pessoas que moram nos bairros populares, que é um público que está mais afetado ainda pelas leis neoliberais do Macron, por esse processo de ilustração e de exclusão social, e são eles que tendem a acreditar menos, né, nos campos políticos através da instituição. Inclusive os próprios coletes amarelos, que grande parte juntou na nossa campanha, inclusive nosso programa atende vários programas e demandas dos coletes amarelos, são os que dizem que ainda não sabem o que votar, porque tornou-se uma espécie de perfil de pessoas desiludidas das instituições políticas. Nós chamamos, inclusive, isso de greve cívica. Nossa visão política é de não culpar as pessoas, considerando que elas não estão fazendo seu dever cidadão, mas de entender a Constituinte e a Sexta República, que seria, né, a conclusão, que faz parte principal do nosso programa, vem respondendo. E sabemos também que todos os eleitores da direita, que são classes mais abastadas, mais institucionalizados também numa cultura do voto conservador, voto público é um público fiel. E, inclusive, isso eu realmente pego esse exemplo do Chile, porque quando eu, inclusive, estava lá acompanhando, a gente tinha uma real incerteza do Boric ganhar no segundo turno, e o que aconteceu foi realmente essa mobilização, essa participação que conseguiu, então, esse momento tão histórico. Florence, nas eleições de 1969, quando Jacques Duclos, candidato do Partido Comunista, não passa para o segundo turno, ele fez quase 22%, mas o segundo turno foi entre o Georges Pompidou e o Alain, o candidato da direita republicana, Alain Poiré, né? Não Juppé, não. Poiré. Eu esqueci o nome. E o Jacques Duclos perguntaram para ele qual é a posição dos comunistas, ele disse blanc bonnet, bonnet blanc, os dois são iguais, o Partido Comunista chama o voto. Sim. A coalizão do Mélenchon, no caso do segundo turno, entre Macron e Marine Le Pen, novamente apoiará a ideia de uma aliança republicana contra a extrema-direita ou chamará a anulação do voto? Bom, eu já vi você falando sobre isso, porque eu vi que você participou de um live a convite do PT da Irlanda, né? E você disse que em seu nome se você fosse um eleitor francês, você anularia seu voto. Eu acho que nós estamos numa situação muito complexa. Primeiro, dizer que nós hoje estamos nos mobilizando justamente para que não seja essa situação e que para
tenha realmente um programa de ruptura nesse contexto de chegar. Mas, portanto, que o Macron tenha sido um candidato que soube, um presidente, né, que soube implementar leis liberticidas, que soube destravar totalmente a polícia, que soube praticar anticorrupção nos níveis mais altos do poder. O programa fascista e totalmente anti-humano, né, contra a possibilidade que criminaliza os migrantes como ser as pessoas responsáveis pelos problemas de todos, é um programa inaceitável que trará grande retrocesso. Eu acho que nós souberemos tomar as medidas para evitar que esse projeto político chegue no poder, e as primeiras providências a tomarem é colocar a urna, o papel Jean-Luc Mélenchon, para excluir justamente a Marine Le Pen já desde o primeiro turno, sem ter que se preocupar dela no segundo. Boa resposta. Logo se vê que nos 10 anos que você morou no Brasil, você morou em Minas Gerais. Nada como responder mineiramente a questão. Muito que bem. Tirar Marine Le Pen do segundo turno para não se ver nessa situação do que fazer no segundo turno. É uma boa solução. O que levou a Florent... Porque os insubmissos e os inconfidentes são irmãos, né, desde sempre. Irmãos, está certo. A candidatura que enfrenta de Georges Pompidou em 69 foi a candidatura do Alain... Olha, eu tinha pesquisado aqui, porque eu tinha me esquecido o nome daqui. Do Alain Poher. P-O-H-E-R. Poher, se diz? Poher, né? Poher. Foi Georges Pompidou. Alain Poher, o Partido Comunista, naquele momento, chamou o voto nulo e teve quase 35% de nulos e brancos naquelas eleições. O PC francês, naquele momento, tinha muita força política. Exemplo, só comentando, há um problema sério hoje na democracia francesa, que é que o voto nulo e, principalmente, o voto branco não estão contabilizados nos votos, né? Então, você vai votar, você faz o exercício de se deslocar, né, para o lugar de voto, mas o seu voto não está contabilizado. Então, dentro do programa, né, da Terceira República, que nós defendemos através dessa Constituinte, seria propor que o voto branco possa, sim, ser considerado. E nessa situação, você vê que o cenário político muda completamente, porque se você chega a 40% ou quase 50%, né, de votos brancos, aí a maneira de se estabilizar o resultado muda totalmente. Né? A Jaqueline Terry, ela contribui com o Superchat, contribui em libras. A gente gosta muito de contribuição em libras, porque vale bastante moeda brasileira isso, né? 4,49 libras, você tem que multiplicar por 7 ou por 8, então é bom. Agradeço a Jaqueline. Ela pergunta, você não acha que a estratégia de Macron é muito perigosa para a democracia? Pessoalmente, não votarei essa vez se o segundo turno for Macron contra Marine. É a declaração de voto antecipado do segundo turno da Jaqueline. Da Jaqueline Terry também, companheira. Dá para entender, né? Inclusive, o próprio Macron, assim, ele faz todas as apostas possíveis para ter como enfrentamento no segundo turno a Marine Le Pen, né? Porque para ele, nesse cenário, seria o cenário mais vantajoso, porque não criticaria, não contestaria, né? Eles têm, inclusive, um acordo político, esse é um processo que o Brasil passou por isso, nós sabemos disso, né? Programa neoliberal e programa fascistas têm mais ou menos as mesmas visões políticas e as mesmas bases, ambos não são para reduzir a idade da aposentadoria, ambos não são para aumentar o salário mínimo, ambos não são para desenvolver mais o serviço público, eles querem manter o status quo nessa estrutura, inclusive nós vimos com a candidatura e a eleição do Bolsonaro o que aconteceu no Brasil. Então, essa é uma visão notória que, nesse sentido, num nível programático,
proximidades muito grandes. Agora, escolhas políticas, e é importante dizer que a Marine Le Pen, ela continua com gente que vem dos ambientes fascistas, violentas, muitas vezes ainda saem pessoas que estão envolvidas em crimes ou agressões contra militantes antifascistas que são próximos da Marine Le Pen. Então, nós temos também esse universo, essa nebulosa muito perigosa que nós não queremos ver no governo. Portanto, que o Macron também tem os seus, né? Mas nós temos que garantir também as condições de luta do movimento social para que isso possa continuar e manter essa democracia. Florence, o que levou à divisão da antiga frente de esquerda, com o PCF lançando seu próprio candidato, Fabien Roussel, cujos votos podem ser decisivos para impedir que Mélenchon vá à segunda volta? O PCF, por exemplo, critica o Mélenchon por não ter querido efetivamente construir uma unidade eleitoral. O PCF tem razão? Sim. Bom, primeiro dizer que a frente de esquerda, ela existiu em 2012, né? Já teve uma segunda eleição presidencial em 2017, onde o formato de frente, né, de coalizão de partidos, já não era mais o formato escolhido pelo candidato Mélenchon. Nós apostamos numa estratégia de recomposição da esquerda que vai além dos partidos. Isso, inclusive, se enquadra muito numa dimensão do populismo latino-americano, né, numa forma de peronismo, onde a gente mobiliza, né, o povo em volta de um programa sem necessariamente passar pela alinhamentos de etiqueta. A Unidade Popular, que é a plataforma política com a qual o Mélenchon está se apresentando, ela é composta, sim, de uma grande diversidade de visões, representada por figuras, representantes de movimento, artistas, etc., que entenderam de várias maneiras que o programa do Mélenchon era o melhor. Nesse sentido, nós nos propomos de governar para todos e para a maioria. Então, se você não é de esquerda, não tem problema, tem lugar para você também. Nós queremos defender seus direitos, nós tendemos garantir um mínimo vital e uma legitimidade cidadã, né, a partir desse câmbio político. Só que isso tem sido muito difícil pelos outros partidos de aceitar, não só o PCF, como também o Partido Ecologista, que também não tinha apresentado uma candidatura em 2017, culpando de uma forma, isso foi no início da campanha, o Mélenchon de ser responsável pela divisão das esquerdas. É importante dizer também que a vida política francesa, principalmente financeiramente, ela depende muito dessas eleições. Os partidos, ao candidatar nas eleições presidenciais, eles aumentam as chances de ter depois candidatos às eleições legislativas, de conquistar deputados, e isso, para manter financeiramente um partido, é fundamental. Então, existe também essa necessidade para alguns partidos que não podem abrir mão desse tipo de candidatura nesse sentido. Nós nunca falamos de candidaturas úteis ou inúteis, então respeitamos muito, sabemos que há uma convergência política muito grande entre o programa do Fabien Roussel e o programa do Jean-Luc Mélenchon, e que haverá, com certeza, no segundo turno, em caso que o Mélenchon seja no segundo turno, uma convergência muito profunda. Então, é importante avançar junto nesse sentido e entender que é possível, e eu acho que essa realmente foi uma estratégia vitoriosa, que já começou em 2017, é possível pensar uma vitória majoritária de um programa de esquerda, sem necessariamente andar com as etiquetas, mas sim dialogar com o povo a partir de suas necessidades. Eu acho que isso que trouxe, inclusive, o Mélenchon onde ele está. Porque se ele tivesse, por exemplo, que era o que os partidos de esquerda não queriam, né? Vamos dizer, dialogado entre partidos para construir uma candidatura nova, nós teríamos que abrir mão de várias medidas estratégicas fundamentais que são
por exemplo, a Constituinte. Nós somos os únicos a falar sobre... O PCF não concordava com a Constituinte. Isso. Entre os outros... Nós estamos com um probleminha de som. Como? Florence, ela vai sair e voltar. Tivemos um probleminha de conexão, mas ela logo mais retorna. Então, a produção está acompanhando aqui. A Florence está voltando já. Pronto, já voltou. Deixa eu te perguntar uma coisa. O PCF não concordava com a Constituinte? Existe uma visão diferente a partir daquilo ali. A principal divergência que nós temos com o PCF, bom, ele está a favor de uma mudança institucional baseada sobre uma reforma parlamentar, nesse sentido. Então, ele quer mudar a Constituição, ele quer chegar a várias medidas similares, mas não através de Constituinte, de uma reforma. A principal também envolve a disposição a favor da energia nuclear, coisas que nós, inclusive o Partido Ecologista também, não é. E aí, a mesma coisa em relação aos outros partidos de esquerda, né, a Partido Ecologista, nós teríamos que abrir mão de algumas medidas fundamentais, né, que fazem que nosso programa realmente é um programa radical. Por isso que nós não avançamos nessa unidade de esquerdas, porque ela aparece fraca e, de repente, não representativa de um verdadeiro anseio popular a partir das demandas do povo. Inclusive, nós vemos isso por causa da abstenção. Se as pessoas não votam, elas não necessariamente vão votar porque se identificam com algum partido. Isso aparece com poucas pessoas que realmente nível politizado. As pessoas devem hoje ter certeza que o que está proposto vai responder às suas demandas. Mas, Florence, se a gente olha para as pesquisas, é claro que nas urnas pode ser diferente. Eu olho para as pesquisas e eu vejo que a preferência eleitoral pelo Mélenchon é igual à votação das últimas eleições, menos o voto do PCF. Ou seja, bom, não vejo político atual não é exatamente assim, Breno, porque a grande diferença do contexto atual, inclusive foi você mesmo que falou lá na Irlanda, online, é que nós estamos num quadro político onde tem 5 candidaturas que estão, tirando o Macron, que está mais em cima, que estão mais ou menos no mesmo patamar. Então, a chance de chegar no segundo turno hoje, abaixo, 16, 17, no sino dependendo, porque nós temos a Marine Le Pen, o Mélenchon, a Pécresse e o Zemmour, que mais o Macron que está um pouco em cima, então nós temos 5 candidatos que estão se dividindo de maneira mais equitável os votos. Então, há a possibilidade, sim, de chegar com menos votos no segundo turno nessa configuração. Pela fragmentação, tá certo. Florence... Isso é notório. Muitos analistas constatam que o quadro político francês se deslocou fortemente à direita nos últimos 20 anos. O gaullismo desapareceu, a extrema-direita ganhou protagonismo eleitoral, o Partido Socialista foi à falência e a esquerda ainda não consegue ocupar o palco principal da disputa pelo poder. Você concorda com essa análise sobre o deslocamento à direita? O que levou a um crescimento tão acentuado dos conservadores na França? Eu acho que o prisma da leitura da participação eleitoral ela é fundamental. Nós temos uma frase que eu ainda não consigo traduzir bem em português, mas eu vou tentar, que eu acho que resume muito isso, que diz: quando os desgostados deixam a política, os desdosos. Não sei se o tado ou toso está bem apriado aí, mas assim, o problema é isso. Repete a frase, só para entender. Quando os desgostosos... Eu vou falar em francês. Quand les dégoûtés quittent la politique, seuls restent les dégoûtants.
Então, quando as pessoas que estão de saco cheio da política vão embora, só ficam os que desgostam os outros. Então, esse é um pouco o que está acontecendo. Por isso que aparece sempre um jogo de palavras. Ficam os glutões. Os brutos. Os glutões. Glutões. É porque é uma brincadeira com desgostosos e glutões, né? Quando aqueles que não gostam da política, quando os que não gostam da política se afastam, os glutões tomam conta. Isso. Então, nessa situação, matematicamente aparece essa divergência, né? Esse artefato da leitura, que é sempre a leitura dos resultados eleitorais. Por isso, nós apostamos realmente nesse tipo de constituinte, que é fundamental para reconstruir um pacto coletivo com a população, para permitir que cada um tenha seu lugar, inclusive a partir do referendo de direitos referendativos, uma série de outras medidas vão constitucional. Né? E aí, o próprio Mélenchon disse que ele queria ser o último presidente da Quinta República, né? Nós numeramos as repúblicas, então o modelo atual de república que nós temos, herdemos desde 58, esse é o atual, que é uma república monárquica, né? Nós definimos ela como isso, e ele deixará de ser o primeiro presidente da Sexta República, porque a partir, quando a Constituinte terá devolvido seu trabalho, depois de 2 anos, mais ou menos, de trabalho, haverá novas eleições. Queria mais alguma coisa, Breno, se você me permite, em relação às urgências políticas atuais, né? Eu acredito que, ao nível europeu, nosso programa, nossa esquerda, nossa unidade popular, ela ainda é uma das mais potentes a nível europeu, na sua capacidade de concentrar ali todos os elementos programáticos de ruptura. Quais são, além, né, eu falei muito da Constituinte, os 2 outros elementos que são fundamentais para a gente enfrentar esse câmbio, enfrentar esse projeto conservador que atualmente controla, mais ou menos, a maioria da Europa? Primeiro a bifurcação ecológica, né? Os analistas ao nível mundial sobre o clima já falam que nós não podemos esperar. Então, nós avaliamos que esse é o último mandato político para tomar medidas. Por isso que nós vamos implementar uma bifurcação ecológica de uma planificação, um grande planejamento público. Porque já vimos que se a gente deixa essas medidas serem tomadas pelo mercado, não acontece nada. Inclusive, a própria ministra agora do Meio Ambiente está começando a falar, ela também, de planejamentos, etc. Então, essa é uma medida fundamental que vai ser tomada a partir de várias medidas em relação à água, em relação à terra, agricultura, energia, etc. E o outro câmbio, que é fundamental também, inclusive para a gente financiar tudo isso, é uma revolução fiscal. Nós anunciamos, e isso nós anunciamos medidas radicais, medidas para correr atrás do dinheiro onde ele está. Hoje nós temos 60 ou 120 bilhões de euros que todo ano fogem das contas públicas. Então, nós iremos buscar esse dinheiro onde ele está e nós assumimos isso plenamente. Isso não é um problema, porque quem tem esse dinheiro representa 2% da população. Então, isso não é um problema para a gente ganhar a eleição, justamente porque isso irá beneficiar os 90% hoje que não ganham isso, que precisam desse serviço público para viver. Professor, explica um pouco para nós como é que é a relação entre partido de esquerda, França Insubmissa e União Popular. Porque são 3 formações políticas, como é que elas se encaixam? 3 formatos, né? Sim. O partido de esquerda é o partido que tem sido criado por Mélenchon em 2008. Ele ainda faz parte
desse partido, ele não é mais dirigente desse partido. Ele continua com o formato, vamos dizer, clássico de partido, e atualmente todos os seus integrantes estão plenamente envolvidos na campanha da France Insoumise e da Unidade Popular. Então, nós não temos vocação a apresentar candidaturas próprias nesse sentido, porque nosso programa se enxerga nesse programa. Que há uma diferença em termos de atuação, ou seja, nosso papel não é só de planejar eleições políticas, né? Ela é de analisar a vida política de uma maneira mais durável também, então nossos papéis são distintos. Inclusive, nós trabalhamos muito em torno da ideologia do ecossocialismo e, a partir daí, construímos relações internacionais, relações unitárias, que vai além da eleição. Então, esse é um pouco o papel do partido de esquerda atual. A France Insoumise, ela se criou nas eleições e hoje ela representa mais ou menos o bloco institucional que nós temos na campanha, com nossos 17 deputados, com nossos deputados estaduais e vereadores que nós temos, e ela é a consolidação do programa, inclusive, né? Você vê que na própria Unidade Popular permanece o símbolo FI, da sabedoria, que é o símbolo também da France Insoumise, né? F-I, FI, aí você traduz isso em grego e dá France Insoumise. Ela é o que estamos construindo atualmente. Nem todos os parlamentares da França Insubmissa, nem todos os parlamentares da França Insubmissa pertencem ao partido de esquerda, é isso? Não todos mesmo. Aí foi justamente nesse processo, né? A France Insoumise, quando ela nasceu, ela já entrou justamente nessa dimensão popular, né? De cada um ter um lugar nessa política, independente se ele for organizado politicamente ou não, né? Então, aí tem muitas pessoas, não só parlamentares, mas militantes, que não pertencem ao partido de esquerda, até porque existe também representante, por exemplo, do Partido Comunista, que compõe a France Insoumise, representante de outros partidos políticos que atuam, inclusive alguns do Partido Ecologista. Então, houve também essa capacidade de abrir, assim, a France Insoumise não é um partido, é um movimento político. E aí chega agora a Unidade Popular, que está... Isso, chegamos lá. A Unidade Popular, ela é um nível, vamos dizer, acima ainda nessa vontade de ampliar essa, né? Ela é a etiqueta de campanha atual com a qual o Mélenchon se apresenta para a população, e aí ela traz, dentro do que chamamos de parlamento da Unidade Popular, figuras que não são figuras políticas, que são figuras, por exemplo, artísticas, intelectuais, acadêmicos, militantes, lutadores, mas que todas as suas visões compõem esse programa. Então, ela é uma outra mais ampla para tentar apresentar a idade do programa. E eu faço parte, por exemplo, também desse parlamento, representando os franceses do exterior. Tem também gente, né, da France Insoumise, igual eu, e tem todas essas figuras externas que acompanham. Então, nós temos a Unidade Popular, a França Insubmissa e o Partido de Esquerda. Como se fossem aquelas matrióticas russas. Você tem debaixo da Unidade Popular tem a França Insubmissa, e depois você tem o Partido de Esquerda. Então, agora, deu para entender. O Partido de Esquerda é uma organização partidária clássica, a França Insubmissa é uma coalizão parlamentar e a Unidade Popular é o movimento que sustenta a candidatura do Mélenchon e que representa, além de políticos institucionais ou mesmo partidos, ela representa movimentos sociais, intelectualidade e assim por diante. Mais ou menos é esse o desenho. Sim, podemos dizer. A France Insoumise também é um movimento, né? Não é só uma coalizão parlamentar, porque tem os parlamentares e tem todos os grupos militantes. Mas a gente pode pensar que a Unidade Popular, ela amplia mais que a France Insoumise, isso sim, com certeza. Aí veremos, né, com a eleição do Mélenchon, com a eleição de representantes também parlamentares, veremos como depois irá se relacionar
essas interações. Na França, as eleições parlamentares não são coincidentes com a eleição presidencial. Elas ocorrem 2 ou 3 semanas depois. Em junho. Em junho. 2 meses, né? Elas vão ocorrer em junho. 6 semanas depois, tá bem. Florence, como é que você explicaria o colapso do Partido Socialista? Depois de 40 anos como principal polo do campo progressista, os socialistas correm o risco de se transformar em uma legenda nanica e até desaparecerem do mapa. O que aconteceu com o Partido Socialista? Eu acho que houve dentro do Partido Socialista divisões, né, importantes que fizeram que algumas foram absorvidas pelo programa do Macron, né, essa visão mais liberal, e aí uma dificuldade também de manter uma legitimidade depois do governo do Hollande, que infelizmente foi um fracasso a partir de suas promessas eleitorais iniciais, né? A gente lembra o Hollande, quando ele era candidato lá no segundo turno, com seu discurso que sensibilizou todo mundo, falando que ele ia ser o inimigo da finança, né? Da finança mundial, e não foi nada que isso aconteceu. Ele, inclusive, de alguma forma, é o padrinho, né, do Emmanuel Macron atual, porque ele trouxe o Macron para o seu próprio governo. E uma dificuldade também de manter uma lisibilidade de seu programa em relação às outras ofertas políticas, né? Mas continua tendo dentro do Partido Socialista figuras políticas fundamentais, né, históricas e firmes, mas eu acho que é sua legibilidade, né, sua visibilidade em relação à legitimidade e capacidade de ser entendido, né? Eu acho que ela perdeu força. Inclusive, atualmente, a Anne Hidalgo tem muita dificuldade a aplicar, né, a dar credibilidade a seu programa quando ela se exprime. Eu acho que isso é também fruto, né, de todo esse passado. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há 5 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio, repito, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu demais, quando estiverem assistindo nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Quem fizer receberá um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo, autenticado do MST, e os recursos irão para ajudar este movimento. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br/apoio, operamundi.com.br/apoio. Florence, qual é o peso da guerra na Ucrânia nas eleições francesas? Opa, acho que houve algum problema aqui. A imagem da Florence virou e não sei se ela está me escutando. Ela saiu, vai voltar. Enquanto isso, vocês podem aproveitar o tempo e fazer uma generosa contribuição financeira, assinatura solidária, se tornar membro do nosso canal, assinatura solidária anual ou assinatura solidária mensal com valores iguais ou superiores a R$ 48, ganhará o boné do MST de brinde. Você pode fazer uma contribuição por Pix, você pode contribuir pelo Super Chat ou Super Sticker, enquanto nós estamos
refazendo a conexão da Florence. Ela já está voltando. Muito bem. Florence, repita a pergunta. Aqui, não sei por que eu virei. Acho que eu virei foi à esquerda demais. Aí eu virei assim. Acontece isso. A gente vira à esquerda ou à direita demais, a gente fica numa posição delicada. Florence, qual é o impacto da guerra na Ucrânia sobre as eleições presidenciais francesas e sobre a esquerda do seu país? A guerra na Ucrânia trouxe votos à direita ou à esquerda? Bom, a guerra na Ucrânia realmente entrou assim, né, na nossa vida de uma maneira impactante, né, e realmente merece nossos cuidados para entender, né, os impactos que isso causará nas nossas relações e principalmente para evitar uma degeneração, né? Nós estamos num contexto onde já fizemos de tudo para evitar que isso aconteça. Infelizmente, não teve, né, possibilidade de dialogar, inclusive causados por várias provocações políticas da União Europeia e do próprio Estados Unidos, e agora estamos com essa atuação inaceitável, né, intolerável, esse crime mundial praticado pelo Putin, que nós temos tentando, primeiro, de mitigar, né, de conter, para evitar maior número de mortes e de danos, e também proteger os outros países, né, nós enquanto França também, dos impactos, sejam eles econômicos e políticos. Ela também chegou no contexto político francês, porque o Emmanuel Macron atualmente é o presidente, né, durante 6 meses assume, né, a presidência da União Europeia, então ele tem, inclusive, utilizado muito isso para justificar que ele não podia fazer campanha. Sabemos, inclusive, que toda vez que o Emmanuel Macron fala do seu programa, ele perde votos. Então, para ele, é muito vantajoso e muito útil que ele está atuando. Chegou a dizer que seria presidente quanto necessário e candidato o quanto desce, né? Então é uma maneira muito magnânima de se posicionar. Também nós vemos que há divergências grandes entre as candidaturas também de esquerda, né? Por exemplo, o Partido Ecologista tem tido uma representação bastante guerreirista, eu não sei se poderia dizer assim, porque ele logo entrou numa discussão de enviar armas, de entrar, inclusive, na guerra, juntando a OTAN, que é uma posição que nós não defendemos, né? Nós estamos querendo continuar, inclusive, não só nós falamos sobre isso, né, mas de continuar sempre a buscar a solução da negociação, mas não são negociações bilaterais, como está fazendo Macron. Macron disse muito que ele conversa muito com Putin, com Zelensky, etc., mas ele não tem força suficiente para poder aprofundar essas negociações. Por isso que nós defendemos a implementação de uma conferência extraordinária de segurança das fronteiras, que seja um espaço onde todos os países da União Europeia possam se apresentar e dialogar a partir de suas demandas em termos de proteção de fronteiras, em termos de garantia nuclear, etc. Também nós a favor de uma não à guerra, do envio de armas. Acreditamos que é necessário praticar sanções econômicas, mas não necessariamente sanções a partir do que afetam o povo, mas que sanções principalmente que afetam todos os oligarcas. Na França nós temos tantos oligarcas que têm iate, ou contas bancárias, e aí não tem nenhuma medida, ou poucas medidas, né, que são sendo tomadas. Não sei se eu falei iate ou iate, né? Iate seria o termo exato, né? Aqueles barcões maravilhosos, etc. Nós também exigimos que todos os países europeus apresentam uma lista das contas bancárias oligarcas na Europa, para que elas sejam fechadas. Isso seria uma medida concreta, né, e prática. Então, ou seja, e por último, vocês são favoráveis às sanções. Vocês são favoráveis às sanções que afetam de verdade. Mas sanções que só afetem os oligarcas, que não afetem a economia russa. Não, elas afetar
elas vão afetar a economia russa necessariamente, mas se tiver que privilegiar e começar para ela, primeiro vão afetar os que estão detentores do poder para depois desenvolver. Nós também temos que Mesmo as manifestar sanções nossa sendo solidariedade ao ilegais, povo russo. Florence, mesmo as sanções sendo ilegais, porque elas não estão aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU? Por exemplo, nós não aprovamos as sanções em volta ao SWIFT, por exemplo, né? Mas são necessárias praticar sanções para equilibrar a relação de força e também proteger a economia europeia, né, nesse contexto. Mas também nós consideramos que é fundamental dar nosso apoio ao povo russo que resiste, né? Não todo o povo russo está a favor do Putin. E então, todas as figuras políticas que hoje manifestam... Segundo as últimas pesquisas do Instituto Lavadar, 83% apoiam a ação de guerra do Putin. Sim, bom. Sabemos que talvez não seja tão simples, né, nesse tipo de medidas políticas, e é importante, a partir da nossa mobilização nacional, dentro dos países, também manter essas pontes, né? Nós, por exemplo, nós aproximamos muito do Alexei Sakhalin, que é as figuras do Frente de Esquerda, que inclusive russo, né, que se posicionou contra a guerra, enquanto o Frente de Esquerda adotou uma postura diferente. Ele já manifestou várias vezes o apoio a ele, e são figuras fundamentais que nós temos que proteger. E aí o contexto de guerra claramente continua, né? E vai se acumulando ao contexto de crise sanitária que nós temos, e vai também aumentando ainda mais a preocupação dos franceses, mas do mundo todo, em relação à precarização social, né? Porque você vai aumentando possivelmente os custos, por exemplo. Nós vemos que nessa situação sempre tem aproveitadores da guerra, né? A partir do momento que a guerra aparece, aumenta todos os preços. Eu acho que inclusive foi o que aconteceu também no Brasil. Uma das medidas que nós tomaremos é bloquear os preços dos produtos de primeira necessidade, gasolina, alimento. Então, essas também são medidas importantes, porque a guerra está às portas, nós sabemos que ela vai impactar o nosso sistema energético e que nós temos que proteger, né, o povo. Eu só vou terminar, porque isso você está me dando a oportunidade de falar também da questão internacional. Nosso programa, que é um conceito que você conhece bem, que tem a ver com também uma tradição latino-americana, ao nível internacional, é uma soberania não alinhada. Nós não queremos mais que a França seja um dos alimentos do fortalecimento dos Estados Unidos através da OTAN. Nós também não estaremos do lado unilateral da Rússia e da China. O posicionamento não alinhado é um posicionamento que permite sempre manter seus objetivos, que é a proteção da paz, que é a cooperação política e cultural e social entre os países, e manter uma coerência dos equilíbrios políticos mundial. Então, é nesse sentido assim que praticaremos política nacional. Florence, Jean-Luc Mélenchon e a Unidade Popular, se ganham as eleições, retirarão a França da OTAN? Uhum. É uma proposta clara. Nós nos identificamos na estrutura da ONU, que nós queremos fortalecer, mas não temos nada a participar na OTAN. Outra medida importante é em relação à União Europeia. Nós não queremos sair da União Europeia, mas nós entendemos que hoje os tratados europeus são limitadores na nossa possibilidade de implementar a integralidade do programa. Um exemplo simples, por exemplo, se hoje, né, nós temos, e não só a gente, os partidos ecologistas também têm essa proposta, nós queremos fazer que todas as merendas escolares sejam produzidas a partir de alimentos orgânicos. Hoje nós não temos a condição de fazer isso, e porque nós temos que multiplicar e organizar melhor a produção, e hoje os tratados europeus não nos permitiriam alcançar
esse tipo de meta, porque nós teríamos que manter alguns níveis de concorrência, alguns níveis de equilíbrio financeiro dos agricultores, etc. Então, nesse sentido, a nossa visão é clara. Nós desobediremos a todos os tratados a partir do momento que eles nos impedem de praticar o nosso programa. Isso, inclusive, não é nada loucura demais, porque é algo que está sendo praticado sempre pelos países a partir do momento que há necessidades, né? A gente viu isso, inclusive a Espanha fez isso ultimamente com a questão do preço da energia e outros países também fizeram. E nós acreditamos que isso é necessário e, inclusive, contribuirá para a construção de outras formas de cooperação baseada sobre as demandas sociais e culturais e cooperativas, coisa que a União Europeia tem se afastado um pouco. O Cadu Outra Lacerda... medida, por exemplo... Não, tranquilo, desculpa. Eu só vou falar uma coisa... Claro. Tem um pequeno delay. Uma pequena coisinha que eu acho interessante você sabe qual que é a maior fronteira que a França tem com outro país? Você sabe, né? Sim. É o Brasil. A maior fronteira que a fronteira França tem é o Brasil, não é a Bélgica, sei lá o quê. Porque a França é também a Guiana. A Guiana francesa. É verdade. Exatamente. Então, já que nossa maior fronteira é a do Brasil, nós somos também um país latino-americano. Dentro da nossa temos assumir essa postura com todas as ilhas francesas que estão em volta do Caribe. Então, uma das medidas é, por exemplo, nós entraremos na CELAC, na Instituição Internacional de Cooperação Latino-Americana, porque nós queremos assumir esse papel. Então, faz parte também dessa visão política não alinhada e diversificada. Historicamente, nós chegamos a existir em vários continentes, então, nosso papel é de alimentar essa visão política internacionalista pela paz. A reivindicação da maior parte das repúblicas latino-americanas é que se complete a descolonização e a França saia da América Latina, assim como o Reino Unido e outros países que continuam a ter certos protetorados coloniais por aqui. Uhum. Por isso que os territórios ultramarinos que queiram poderão aprofundar e haverá uma discussão para que eles escolhem o que tem que fazer, né? Nós não estamos obrigando a nossa presença, mas é necessário também não deixá-los de lado e assumir essa presença, porque é necessário, sim, manter essa diversidade e a fortalecê-la, né, nesse sentido. E aí, como, por exemplo, está acontecendo em Nova Caledônia, onde teve um referendo, né, uma grande vontade também nacionalista, nós nos manifestaremos também para que isso seja ouvido e valorizado, né? A Córcega, inclusive, hoje está passando por um outro levante popular nacionalista forte. Então, nós temos que escutar isso, né? É lógico. O Cadu Lacerda, que contribui com o Superchat, agradeço ao Cadu, ele está sempre presente nos nossos programas, ele pergunta: cheguei agora, mas tenho uma curiosidade a perguntar. É uma pergunta de resposta longa. O que aconteceu com o antes poderoso Partido Comunista Francês, que foi tão forte na resistência? Você gosta de falar do Partido Comunista Francês, né? E de cutucar a gente sobre as nossas divergências. Eu não sou aqui para criticar a postura do Partido Comunista Francês numa situação atual. Eu acho que é um processo político, né? Houve historicamente algumas divergências na maneira com a qual o Partido Comunista se posicionou na França durante a Guerra Fria, a relação com a União Soviética, mas eu acredito também que houve uma outra proposta política, que é aquela que representamos, que talvez soube traduzir de uma maneira mais contemporânea as demandas políticas, né? Continuamos na mesma
família política, é importante manter isso. Nós prezamos, inclusive, essa proximidade. É impossível a gente alcançar a presidência sem garantir essa unidade. Eu acredito que é necessário ter a participação de todos, né? Mas eu acredito que justamente a aposta, né, da unidade popular, é que esse formato, Partido Comunista, enquanto partido, ele, a partir da destruição também da estrutura trabalhista, que é uma dimensão mundial, ele sempre tem mais dificuldade de alcançar a população, né? Então, é por isso que a proposta da unidade popular, ela permite reconstruir novos laços que talvez tenham se enfraquecido com o Partido Comunista a partir da destruição, inclusive, dos sindicatos. Nós sabemos também que ela é um drama político mundial. E aí, a partir dali, essa proposta ela vem trazendo novos laços políticos. Acredito que possam ser uma resposta aí para o Cadu. Florence, como é que você explica a ascensão da extrema-direita na Europa? Eu explico ela, nós consacramos um programa inteiro, alguns meses atrás, né, para falar sobre isso. Ela é um fenômeno não só europeu, como um fenômeno mundial, né? E ela se nutre de uma forma de precarização da sociedade a partir da meritocracia, do individualismo e a partir da ideia de que nós conseguiríamos sair humilhando os que são um pouquinho abaixo da gente, né? E essa é uma teoria que está muito presente na França, inclusive, ela está sendo alimentada diretamente por mídias, né? Nós temos, no mínimo, 2 mídias que são possuídas por um grupo político que é notoriamente de extrema-direita. Então, essa visão, ela se alimenta, inclusive, pelas medidas de austeridade. Então, é um programa político que nós temos que combater, e nós vamos combater ele justamente a partir dessa dimensão de unidade, de solidariedade e de compartilha dos bens comuns. E a partir do momento que a gente reconstrói uma relação de coletividade entre as pessoas, e a gente também destaca as pessoas de suas obrigações, né? Nós somos a favor da semana de 32 horas de trabalho, nós somos a favor de auxílios sociais maiores, e isso vai permitir às pessoas terem mais tempo disponível para dedicar à coletividade, e aí reconstruir esses laços fundamentais que vão permitir mostrar que você pode ter sido nascido na França, você pode ter sido nascido em outro país e ser francês também, e que nós temos as mesmas necessidades e as mesmas demandas. Então, nós falamos de criolização do povo, né? O povo tem tendência a se misturar e a se enriquecer de suas misturas. E isso que infelizmente, os programas de extrema-direita não entendem. Florence, por que existe, especialmente na Europa, uma forte direita antissistema que colide contra a democracia liberal, mas o mesmo não ocorre com a esquerda? Por que não existe mais na Europa, ou não existe na Europa, pelo menos com protagonismo eleitoral, não estou aqui falando de pequenos grupos, por que não existe uma esquerda antissistema? Talvez a exceção seja Mélenchon e a Unidade Popular? Não sei se tem uma coalizão hoje, né, das extrema-direita. Nós estamos vendo que, pela primeira vez na França, nós tivemos 2 esquerdas, né, mas direita. Ambas, eu estou falando, em termos europeus, essas correntes de extrema-direita, com maior ou menor intensidade, elas se chocam frontalmente contra a democracia liberal. Alguns veículos de comunicação, alguns analistas, alguns estudiosos dizem até que essas correntes de extrema-direita defendem uma democracia iliberal. Usam esse termo para se referir ao Viktor Orbán, à Hungria e assim por diante. Então, existe, de toda maneira, uma extrema-direita, como houve no século XX, ainda que com outras características, há uma extrema-direita antagônica à democracia liberal. Por que não há uma esquerda antagônica à democracia liberal, como houve no século XX? E aí eu pergunto também, Mélenchon e a Unidade Popular são uma força antagônica à democracia liberal?
Assim, eu acho justamente isso. Houve uma dificuldade e o Macron, inclusive a eleição do Hollande também passou por isso, ou seja, essa questão do centro, né? Do centro como espaço de respeito de todas as visões, né? De não extremização aí do debate, que a gente, inclusive, no Brasil chama isso de extremo centro, né? Porque sabemos o que é. Eu acho que essa ideia, né, de não ser extremo, ela teve uma consequência de que vários partidos de esquerda tentaram abrir mão de algumas de suas medidas radicais para atender a maioria, considerando que a maioria seria um pouco de direita e um pouco de esquerda. Eu acho que isso foi um dano dramático para as esquerdas, que fez, inclusive, que o François Hollande foi o que ele foi, né? Inclusive, abriu mão para o Macron dizer que ele era seja a esquerda quanto a direita, né? Então, isso foi um drama. E eu acho que nós, justamente, hoje, estamos tentando, inclusive, reconstruir essa visão de luta de classe, dizendo que 90% da população vai se beneficiar do nosso programa. Então, 90% da população pode votar no programa. Não tem necessidade de se preocupar dos outros, porque eles já se preocupam por si próprios, dos próprios interesses financeiros. E eu acho que esse é um programa justamente que assume uma ruptura radical, que tem condição de governar. Então, nós temos também a resposta, e que entra, então, nessa ideia de que você pode até ter te votado um dia pela Marine Le Pen, você pode até votar pelo Macron, etc., mas você vai ser beneficiado por esse programa, porque ele é um programa que vai te permitir viver melhor. E acho que dessa forma a gente constrói essa unidade popular que seja, de novo, talvez uma base de reconstrução da classe, né? E essa é a aposta que nós fazemos e acreditamos que ela pode ser vitoriosa. Florence, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Mas antes, tem uma última questão da Jaqueline Terry, que contribuiu aqui novamente com o Superchat. Ela pergunta: França-Afrique, a África Francesa, terá outro rumo com a vitória da França, com a vitória de Mélenchon? Esse é outro grande drama político, né, da França, né? Essa incapacidade de sair desse papel colonizador e dominador das repúblicas africanas. Nós temos dentro do programa um livrozinho dedicado a questões internacionais, que está aqui, que justamente traz uma outra visão das relações entre França e África. Nós temos a necessidade de sair dessa dimensão de alimentar por armas e conseguir dominação a partir da exportação das matérias-primas. Inclusive, esse é um modelo que já está se enfraquecendo muito por causa da chegada econômica da China, por exemplo, na África. E nós acreditamos que há uma saída a partir da cooperação e da francofonia, como fortalecimento desse espaço, né, de existência comum, e da cooperação para a emancipação, né? Toda a nossa cooperação política será baseada sobre os objetivos de emancipação e de altermundialismo. Nós assumimos essa ideia que nosso programa é altermundialista, assim. Então, tem uma série de propostas ali, você pode olhar lá no livretozinho que está dedicado a isso, que justamente vão contribuir a fortalecer essa emancipação política autônoma, mantendo aí laços culturais e de cooperação que nós temos. E aí eu aproveito também para dizer, porque eu vi que tem a Elizabeth Schober, que está aqui também nos assistindo, ela pediu para que eu mencionasse, ainda não fiz, que nós conseguimos a grande felicidade de ter o apoio do futuro presidente Lula, né? E a Dilma Rousseff também nos apoiaram, eles manifestaram isso recentemente. Eu sei que há uma relação política muito forte entre o Lula e o Mélenchon, e eu acho que essa convergência de força, né, a partir da eleição do Mélenchon, da eleição do Boric, da futura
próxima eleição do Petro também na Colômbia vai permitir uma convergência de força importantíssima assim, para o continente latino-americano. E eu sei que não é só o único, né, que se manifestou, o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, também manifestou um apoio, e é muito importante a gente saber que nós estamos unidos nesse processo mundial, porque a gente não faz revolução sozinhos, não. O Mélenchon, inclusive, visitou o Lula em Curitiba quando o Lula estava preso. Então, há muita relação de gratidão também do presidente Lula com Jean-Luc Mélenchon. Agora, as duas perguntas. Que concluem aqui a nossa entrevista. Você já é da casa, sabe quais são essas perguntas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, eu vou ser suspeita para falar, mas é uma brincadeira que eu acho interessante também para a gente discutir a democratização do acesso à informação. O livro que eu quero sugerir, apesar de ser em francês, mas ele tem sido traduzido em português, é isso, o livro do programa. Por que eu estou querendo sugerir esse livro? Não é só porque eu acho que é o programa interessante, etc., mas é porque nós somos a única formação política que fez o esforço de formalizar isso num livro que você pode comprar 3 euros. 3 euros, que agora que aumentou o reais, 15 reais, mas é também pouco, é o preço de 2 baguetes de pão, é um décimo de um almoço. Então, é um valor barato. E a gente acredita que é assim também que a gente constrói de uma maneira visível e crível uma relação onde as pessoas podem sim se apropriar, ler um documento, etc. Eu estava conversando há um tempo atrás com alguns amigos brasileiros que falaram que era a primeira vez quando eles viam que eles estavam podendo pegar na mão o programa. E eu acho que esse também é uma forma de democratizar a participação social e cidadã a partir de um documento concreto. Então, é por isso essa maneira de fazer política que eu recomendo. L'Avenir, o futuro em comum, o programa pela Unidade Popular, União Popular, Unidade Popular. Tá certo, de Jean-Luc Mélenchon. Que está online disponível também. Que dá para comprar por qualquer livraria eletrônica, né? Por qualquer livraria digital. E consultar online, claramente. Tá. Filme ou série? Qual a indicação? Então, eu também queria apresentar um filme que tem a ver um pouco com as urgências políticas, mas é um filme que eu acho que em português ele tem sido traduzido como Não Olhe para Cima. Em francês, a gente não traduziu ele chama Don't Look Up. E ele traz um pouco da situação atual que nós temos e que faz que hoje as potências mundiais não estão cumprindo os acordos de Paris, etc. Ou seja, ele mostra a capacidade que uma sociedade pode ter a não enxergar as urgências climáticas mundiais a partir de uma série de cegueiras, né, coletivas. E ele mostra justamente a determinação de alguns para revelá-las. E eu acho que a gente está nessa situação, né? Nós não falamos tanto aqui de questões climáticas, mas ela é uma prioridade. Inclusive, nós vemos isso, que aconteceu no Brasil com as chuvas criminosas que mataram muita gente, foi o impacto daquilo. Nós sabemos, inclusive, que a França terá que acolher milhões de migrantes climáticos, isso é uma outra realidade, que a vida poderá se tornar sempre mais difícil por causa do calor e dos ventos, então é necessário, sim, a gente cuidar desse futuro. Alguns já estão muito mobilizados e outros não. Inclusive, quando a gente vê a guerra na Ucrânia, a gente também tem essa ameaça de que seja ainda adiada essa discussão, porque há outras urgências. Então, é necessário olhar para si, é necessário olhar para o nosso redor e tomar essas medidas. Eu não assisti esse filme, eu tenho que falar, então, eu só estou contando, mas eu sei o projeto político que ele traz e eu acho isso interessante de compartilhar. Tá bem. Mais alguma indicação?
Eu acho que tá bom já, né? Tá ótimo. Muito trabalho. Hans, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão informativa. Quero, antes de mais nada, desejar boa sorte a Jean-Luc Mélenchon no domingo e à Unidade Popular. Oxalá tenhamos Mélenchon no segundo turno das eleições francesas. Seria um fato político de enorme importância no mundo. Muito obrigado, Florence. Muito obrigada, Breno, por esse convite. E obrigada a todos que participaram. Eu também queria agradecer a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.